Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo justamente quando Camilo nos descreve a instituição em que aquele grupo de suicidas em estado tão grave estavam sendo conduzidos para o tratamento necessário. E com eles, todos aqueles outros, grupo do qual Camilo fazia parte, em estado melhor, estavam em condições melhores, portanto já foram até conclamados a vibrarem muito, a estarem cuidadosos com os pensamentos, emitindo vibrações para aqueles mais infelizes, e chegam naquela noite, naquele entardecer, àquela instituição. E como vimos, aquela instituição que era pequena, simples, mas ela estava ali com todos aqueles lanceiros que montavam uma sentinela com muita vigilância, e havia um cordão luminoso que circulava, aquela casa espírita, aquele centro espírita, não é? E ali era como que um foco de luz, de cintilações azuladas que arrebatavam. Eles ficaram assim impressionados com o que eles viram. O fato é que chegam, então ele nos relata: entramos, nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito recomendavam no conceito do invisível. Lembremo-nos de que as instituições foram cuidadosamente escolhidas, verificadas ali, os grupos que estariam em condições de desenvolverem este trabalho. Então, nesse momento que eles chegam, o que Camilo percebe é apenas a presença de um varão sentado, provavelmente, como vamos ver, o dirigente encarnado dos trabalhos daquela casa, que estava ali se preparando, com leituras, e via-se partir dele, como ele nos escreve, da fronte fagulhas luminosas. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. Então, ele era o dirigente, estava ali se conectando com os espíritos amorosos dirigentes do trabalho do plano espiritual. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque aos nossos olhos carnais, na limitação que nos impõe o corpo físico, apenas observamos as nossas paredes de concreto. Mas, com um olhar mais profundo, essas paredes desaparecem. E muito mais é visto e é real. Então, haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares com feição de arquibancadas,
dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos, assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Então, isso é importante que consigamos, quando estamos participando de uma reunião, conseguirmos ampliar o nosso olhar, mesmo que os nossos olhos não captem esta dimensão, né, essa outra dimensão, mas na medida em que nós vamos abrindo os nossos sentidos para entender que nem tudo está reservado àquele espaço que vemos com os nossos olhos, nós vamos ampliando a nossa percepção. Então é muito importante que no desenvolvimento desse sexto sentido, entendamos que as coisas vão muito mais além do que normalmente os nossos olhos captam. E na medida em que nós nos entregarmos a esse sentimento, abarcando que há muito mais, a nossa sensibilidade vai se apurando de forma até intuitiva, né? Então, mesmo não se tendo uma percepção mais profunda, de forma intuitiva vamos alcançando algo além daquilo que os nossos olhos captam. E Camilo continua. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, então não havia apenas ele focou no dirigente, mas já estavam ali os médiuns indicados. Evidentemente, porque eles adentraram o ambiente quando tudo já estava preparado. Então, já estavam lá os médiuns aguardando. Então, vamos ver. Os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Por que ele disse colaboradores homogêneos, né? A gente estuda os elementos químicos ali. Por quê? Porque foram escolhidos, foram escolhidas instituições, e no caso hoje essa, em que os trabalhadores trabalhavam de forma harmônica, por isso os homogêneos. Não havia entre eles dissensões, dificuldades, porque isso traria prejuízo ao trabalho. Para estes, então, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos, de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa, que singela toalha guarnecia livros, papéis em branco, esparsos à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Nós sabemos que no início do Espiritismo, né, por um bom tempo, o que predominava eram as psicografias, a modelo até de como começou lá com Allan Kardec. Hoje as casas espíritas têm a psicografia, sem dúvida nenhuma, mas em dias e horários indicados, né? Nas sessões mediúnicas pode até acontecer psicografia, mas o que realmente predomina são as psicofonias, ou seja, os espíritos se comunicando através da fala. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora da rotina.
e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam aquela casa aquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas, e enfermeiros afamados, no que em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos, desdobrando os mistérios de sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. Então, tudo isso estava acontecendo no primeiro decênio de 1900, né? Então, era normal, era muito natural, né? Nesses primórdios, na instalação, na sedimentação do espiritismo aqui, né? No Brasil, tanto que não eram exatamente centros espíritas, eram instituições, casas, que foram se transformando num centro espírita. Tudo isso teve ali um decorrer nesse tempo, né? Para que tudo fosse se consolidando. E muitos tinham dificuldades. Eu estou até me lembrando que para nós hoje é tão natural, por exemplo, a série dos livros de André Luiz, belíssimas, profundas, que seriam ali a parte elucidativa daquilo que Kardec nos trouxe através da codificação, a parte prática, né? Então, André Luiz ali relata os seus aprendizados, as suas experiências, as suas vivências, através da mediunidade do Chico. E quando esses livros, o primeiro que foi o Nosso Lar, chegou à Federação, o seu Zezinho, que é o senhor José Sintra Filho, fundador da Casa de Fabiano, ele nos contou que aquilo foi, porque ele fazia parte da federação, aquilo soou como uma bomba na federação. Então, vinda do Chico, confiável, plenamente confiável, mas soou como uma bomba. Então, não foi fácil diluir, não foi fácil aprender, compreender aquilo que vinha no livro Nosso Lar, que foi o primeiro, né? Aí foi. As ideias, elas assustam, negamos, né? A tendência é negar, mas depois a verdade se impõe e tudo vai caminhando. Mas entendamos então o contexto, né, do que estava se vivenciando aqui, e natural e até muito difícil para os médiums que estão ali percebendo algo além do que os outros percebem e são desacreditados, né? Então é uma situação delicada. Mas continuemos. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que os nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Então, é interessante, assim como nós temos também as nossas percepções limitadas, espíritos em condições difíceis também. É o que ele está relatando, que eles não viam aquilo que realmente estava acontecendo. E ele continua narrando. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados.
Rodeavam-na o seu presidente com a sua comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. É claro que tudo isso, entendamos bem, Camilo está nos descrevendo depois, porque no momento que ele estava ali, ele era um assistido. Então, entendamos bem, essa narração é feita depois do acontecimento. Então, ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados, rodeavam o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca, que anotáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existiu uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Então, vejam, é importante que todos entendamos como se compõe um trabalho, como todos entendamos a importância. Quando fala-se em corrente magnética, não tem nada de místico, é algo que, partindo dos corações daqueles que se colocam em torno da mesa para emitir vibrações de sustentação, forma-se uma corrente. Isso não é místico, isso é fato. Forma-se uma corrente. De cada coração emanam vibrações tais que, como uma corrente protetora, protegem os trabalhos que se darão. Temos que ampliar a nossa capacidade de entendimento, e quanto mais mergulharmos nesse entendimento, a nossa fé vai se firmando, porque teremos sinais. Aquele que se dedica, ele tem sinal aqui, sinal ali. De uma forma ou outra, os sinais chegam e compõem, vão compondo, e isso vai fazendo com que essa confiança se fortaleça. Continuando, então, Camilo nos traz: além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as duas primeiras, porque ele descreveu as duas primeiras, que ficaram ali em torno da mesa. Então, além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. Então, evidentemente que por ser um dia de um trabalho específico, em que havia necessidade de
todos esses cuidados, havia um número maior no quadro de espíritos, porque além dos, como vimos, os dirigentes daquela instituição, né, os dirigentes espirituais da instituição, aqueles que estão sempre ali presentes no trabalho, né, focados em toda a proteção para que os trabalhos desta casa sempre se deram e continuarão se dando, mas há dias, e isso se percebe claramente, que há aquilo como que visitantes, e se percebe, né? Se percebe, seja de que forma for, se percebe quando há algo a mais, além da equipe que faz parte dos trabalhos. Então vamos. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupada pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem e que, para os métodos hindus usados no instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se além deste o seu diretor espiritual e mais o chefe da nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa, né? Então, tudo acertado para o início do trabalho. Vimos aqui que nessa instituição, o dirigente trazia uma condição condizente para esse trabalho. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos. Então, esses que estão ali, como ele descreveu, né? Ele descreveu que havia o encarnado, que havia o espírito dirigente da casa e havia essa equipe, né? Havia ali do Ramiro Guzmán, o Romeu e Alceste. Então, a um e outro cumpre recolher. Então, estou entendendo que a Romeu e Alceste cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas. Isso é muito, muito importante. Há aqueles aqui que não vamos nem afirmar quem seja, porque eles descreveram ali a função de cada um, mas o que importa é que, entre esses que estão participando a cabeceira desse trabalho, há aqueles que estão recolhendo os pensamentos para transformá-los em cenas. Isso acontece nas sessões, nas casas espíritas, né? Quando estamos ali esclarecendo um espírito e levando muitas vezes a transportar-se para a sua infância, porque muitas vezes o médium esclarecedor intui que algo na sua infância tocaria o seu coração e o leva a recordar-se da canção de ninar, o leva a recordar-se dos folguedos da infância, das brincadeiras da infância, do carinho ali na família, algo que o marcou. Então, conforme isso vai acontecendo, isso se transforma, porque o espírito vai pensando. O esclarecedor apenas conduz, mas o médium, o espírito, aliás, o espírito vai pensando e conforme ele pensa, tudo vai sendo recolhido e transformado em cena. E ele vê, né? Ele vê
aquela cena. Então isso fala muito mais alto ao seu coração. Daí as sessões terem resultados em grande parte, não para situações mais difíceis, que fica ali uma semente, mas quantas situações não se chega a um bom termo, porque alcança aquele coração. Muitas vezes um espírito muito vingativo, que se sente muito injustiçado, ele é levado a ver a cena em que ele também foi um algoz. Isso toca. É claro que ele não vai deixar totalmente o seu sentimento, né? Porque são espíritos muito revoltados, mas aquilo vai mexer com ele e a partir dali haverá um trabalho em que ele não vai poder mais negar que também já feriu. Então, isso só para compreendermos a importância desses momentos de uma sessão espírita, em que todo participante que já abraçou um trabalho, ou seja, que está ali com frequência, que entende o que seja uma sessão, deve estar muito atento, emitindo suas vibrações amorosas, porque elas servirão de alimento para constituir essas cenas. Para se constituir essas cenas, precisa de um elemento básico chamado ectoplasma, que vem ali de todos os assistentes. E é esse material que é trabalhado por esses arquitetos, digamos assim, né? E que compõem ali as cenas. É divino, é deslumbrante, é maravilhoso. Então, é uma dor tão grande que estão vivendo. Mas se aprendermos a olhar de cima, veremos a misericórdia de Deus em tudo. E os mecanismos do amor. Isso é fabuloso. Mas vamos lá mais um pouquinho. Então, a um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante um magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados. Precisa do encarnado, facilita muito. Elaborá-los, transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso, quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhe confere. Ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Aqui ele está falando sobre a medicina no além, o sacerdócio na medicina do além, que é alimentado unicamente pelo amor. E ele faz esse parênteses falando que na Terra também a medicina é um sacerdócio, e como temos que vibrar por todos os médicos, por todos aqueles que buscam esse caminho. Mas, infelizmente, há ressalvas, porque pode haver entre esses que abraçam como um sacerdócio aqueles que buscaram o caminho pensando em posição social, em
retorno financeiro, mas que precisam também das nossas vibrações amorosas para que, em meio a este caminho que abraçaram, despertem. Despertem, porque numa encarnação nada é perdido. Não existem encarnações perdidas, e sim encarnações mal aproveitadas. Fiquemos com essas reflexões. Quando terminamos, não fechemos o livro ou não desliguemos um áudio simplesmente. É preciso que tudo permaneça em nós. Vamos pedir muito a Deus e a Jesus que algo em nós se abra, se transforme, se intensifique, transformando-se em piedade, que é a alavanca propulsora da caridade. A caridade dos pensamentos, a caridade de emitir pensamentos amorosos a tantos infelizes. Reflitamos e que fiquemos em paz.